Tava começando o Jewish Tour e ela começou contando a lenda de que como os judeus acabaram parando, tá pegando muito, pararam aqui. Ela disse que eles foram expulsos da Europa, né, por causa da perseguição religiosa, e que eles pararam para orar no monte, e aí eles receberam uma carta do céu dizendo para ir para o oeste. Aí eles começaram a marchar para o oeste, até que eles chegaram numa floresta onde as folhas ficaram mais densas e tinha pássaros cantando pólen, que em hebraico ou em Yiddish quer dizer lugar para descansar. E aí, teoricamente, deu origem à Polônia. Pólen, Polônia. É, uma lenda, né? Obviamente ela falou que na próxima parada ela vai contar a história real. Como o guia falou, são duas colunas, né? Essa é a segunda, aquela lá atrás é a primeira, porque o monumento, aquele ali atrás, ele já foi destruído 3 vezes, aquela ali é a terceira, né? Que foi logo depois da Segunda Guerra Mundial. Muito legal. Então, a guia falou que os primeiros hebreus chegaram aqui por volta de 1000 anos atrás, e eles eram comerciantes, e como é que eles sabem disso? Através de achados arqueológicos. Copos de vidro, copos de metal com inscrições hebraicas, e que em 1414 eles se estabeleceram aqui oficialmente, e eles eram basicamente banqueiros ou negociantes, até porque eles não podiam ter terras, né? Porque eles eram judeus, tinha uma série de restrições. E eles ficaram aqui porque os reis, a partir desse século, eles começaram a dar aos judeus alguma proteção. Então, se alguém atacasse os judeus, tinha que pagar pimenta, tinha que seus bens confiscados. Lembra que especiaria nessa época era muito caro, né? Mais caro que ouro. Então, eles ficaram seguros aqui durante mais de 400 anos. Até que vai voltar as perseguições, né, nazistas lá em 1900, mas legal. Então, essa aqui é a primeira rua dos judeus, Adonai, que quer dizer que vem de Adonai, adorar a Deus, né, que eles, durante as orações deles. Só que no século XVI, XVII, eles foram meio que expulsos para o bairro judeu, né, porque os reis católicos começam a persegui-los. Então, agora a gente vai conhecer um pouquinho essa região. Então, como o guia explicou ontem, esse aqui é um monumento ao Uprising, né, do Levante. Só que como ele aconteceu dia 1º de agosto, está perto de fazer aniversário, eles estão montando aqui um palco para ter show, discursos políticos, por isso que não está dando para ter a visão completa do Uprising. A gente vai entrar aqui no jardim e ela falou que essa parte aqui é uma miscelânea. Aqui é um palácio do século XVII, a escultura ali de ferro é do século XVIII, as casas aqui atrás são do século XIX, o prédio Verdão lá atrás é do século XX e os Pégasos agora do século XXI. Ou seja, aqui tem séculos e séculos de construção misturando tudo. Então, aqui eu estava explicando que aquela estátua ali, ela sobreviveu ao bombardeio da Segunda Guerra Mundial. Então, enquanto todo o parque, essas árvores, não tem mais de 70 anos, aquela escultura ali continua firme e forte aqui no parque, representando um pouco a resistência, né? Ela disse que eles se estabeleceram mais a oeste daqui, a gente está indo para lá agora, né? Ali o grupo. E que o mais importante, que no século XIX, 1800, a Polônia ela foi conquistada pela Áustria, Prússia, Rússia, e que começou-se vários debates para se estabelecer o que era ser judeu aqui. Era ser polonês? Polônia não existia. Era ser russo? São cristãos ortodoxos. Não era. Então, que judeu não é tudo igual e que em cada parte do mundo, em cada região, eles se estabelecem de acordo com as suas regras, né? Então, que a gente tem que manter isso em mente. Então, do gueto dos judeus não sobrou nada. Aqui na parede tem marcas das balas, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, foi o que restou do bairro. E quando acabou a Segunda Guerra Mundial, quem assumiu o governo, quem assumiu o poder, foram os russos, que são católicos, ou seja, eles não tinham interesse nenhum em estimular a política a favor dos judeus. O que a guia estava falando é que no século XVIII a porcentagem era de 8 de judeus, né, população. Só que no século XIX, XX, eles começam a ser perseguidos na Rússia, os judeus. Então começa a haver uma migração muito grande para cá, porque eles se sentiam seguros.
e a população cresce absurdamente. Olha só a parede. É o que sobrou. O que sobrou depois de Hitler ter passado por aqui. Então, aqui acabou de comentar que os trilhos também resistiram. E que aqui era a principal rua, que era a rua do comércio, era a rua mais chique dos judeus. E que não existe mais, né? Obviamente com a guerra foi completamente destruída. Esse prédio azul era onde ficava a antiga sinagoga. Em 1943, essa casa ainda teve o uprising judeu, aqui no gueto. Os judeus lutaram contra os alemães. E aí, como retaliação, o chanceler que estava aqui na cidade, ele resolveu explodir a antiga sinagoga. O que quer dizer isso? Ele plantou dispositivos, né? E explodiu. E ela disse que foi um espetáculo, que o domo, ele subiu, caiu e estourou. E que os judeus foram obrigados a assistir à destruição da sinagoga deles, né? E hoje em dia a gente tem esse prédio aí no lugar. Então, durante a destruição, a parte ficou cheia de escombros. Então, como eles não tinham como consertar, o que eles começaram a fazer? Eles soterraram e começaram a construir em cima. Então, ele estava explicando que você tem vários altos e baixos, né? Aqui era o que seria o normal e aqui foi o que foi construído depois, né? Em cima. Então, a parte de cima, né? Já estou na parte de baixo. E é muito louco você pensar o quanto foi destruído, né? E as pessoas não tinham dinheiro para fazer a remoção dos entulhos e começaram a construir. E ela falou que toda vez que ela vem para essa área, que ela sobe e desce, ela tem essa lembrança, porque ali em cima a gente está passando por cima de casa de milhares de pessoas que não existem mais, mas está lá embaixo os restos, né? Que eles não conseguiram tirar. Então é muito louco a gente ter essa ideia, né? É muito louco você pensar que toda essa cultura germânica foi imposta durante a Segunda Guerra Mundial e que depois veio os soviéticos também impondo. Então, os judeus eles ficaram oprimidos durante séculos e séculos aqui. E o que eu estava comentando é que como eles não podiam ter terras, né? Já falei isso, mas é importante, eles controlavam os comércios. Então, nesse bairro aqui era onde aconteciam as transações comerciais, eles vendiam de tudo, e era o centro industrial também, né? Então os judeus controlavam o comércio aqui em Varsóvia. Então, uma área de arte, né, nas paredes, tem várias personalidades do mundo, e de novo, eu tô subindo, quer dizer que eu tô indo para uma região onde eram casas de judeus, que foi soterrada para a construção atual, né? Então, parte de cima e parte de baixo.